pessoal, tudo bem com vocês? Na enfermagem nós temos um pouquinho de legislação e é importante, falarmos sobre esse assunto porque é um assunto que ainda confunde bastante, principalmente quando se pega em prova de concurso ou até em provas de admissão institucional. As modalidades da culpa é um dos fatores aí muito rotineiros que faz parte da nossa profissão e é necessário que a gente saiba um pouco sobre esses tipos de modalidades. Nós sabemos que a culpa é uma exceção do ordenamento jurídico brasileiro, onde ele é admitido nas hipóteses expressamente previstas no Código Penal. E o profissional de saúde, em específico de enfermagem, ele exerce suas funções baseadas em cima do Código de Ética. Ou seja, pode ser constantemente estar atento em sua postura, na sua comunicação, nos seus atos e, logicamente, até na técnica que se aplica o cuidado e na assistência do paciente. E na nossa rotina do dia a dia, nessas atribuições que nós temos, são sempre aquelas atribuições para ontem, ou seja, temos que ser produtivos, e a qualidade também temos que ficar rente, sobre essa situação. Mas infelizmente aí o despreparo, e a maturidade de alguns profissionais, alguns não se importam quanto a ética é fundamental, no exercício de profissão. Por isso é importante, conhecer os principais modalidades da culpa, porque pode prejudicar tanto aí o tratamento do doente, quanto a assistência que pode ser completa, que poderia ser completa, mas que não foi pela parte do profissional. Começando primeiramente pela imprudência. Muitos ainda não conseguem assimilar o que é imprudência, o que é um ato imprudente. Na verdade, a imprudência ela se pressupõe em uma ação precipitada sem cautela. A pessoa não deixa de fazer algo, mas é uma conduta omissiva não é uma conduta omissiva como a negligência. Na imprudência, ela pode até agir na situação, mas ela pode tomar uma atitude muito fora do esperado. Como, por exemplo, vamos colocar o exemplo do nosso dia a dia na rotina hospitalar, na enfermagem. Um exemplo, um profissional de enfermagem atendeu um paciente, fez um medicamento no paciente, administrou e deixou a agulha utilizada no paciente em cima da cama do paciente, deixou em cima do lençol ou deixou na cabeceira. Isso aí é um ato de imprudência, é um dos atos de imprudência. Um outro tipo de exemplo comum que pode acontecer é o seguinte: um médico ele solicita por via de prescrição um medicamento por via intramuscular. Chegou um profissional da enfermagem com pressa, ele estava atrasado, chegou, não se atentou na prescrição, leu lá o medicamento, vou fazer. Foi para um paciente, administrou na via endovenosa, que não era a via que o médico prescreveu, que era a via indicada. E aconteceu que uma intercorrência, o paciente ele teve uma parada cardiorrespiratória, não conseguiu reanimar e o paciente foi a óbito. E isso então é um ato aí que nós chamamos de imprudência, que é agir precipitadamente, fazendo o que não devia. Aqui também eu coloquei um outro exemplo para vocês, Administrar um medicamento em uma via que não foi solicitada ou prescrita, como eu falei agora para vocês no exemplo. A próxima modalidade da culpa aí é a negligência. Na negligência, ela pode deixar de tomar uma atitude ou apresentar a conduta que era esperada por uma situação. Ou seja, ela age com descuido, indiferença e até desatenção, não tomando as devidas precauções, que deveria. Que exemplo que nós podemos pegar no nosso dia a dia? Um profissional aí tem uma prescrição de um paciente, o paciente está em tratamento de antibiótico terapia, ele necessita desses medicamentos serem feitos nos horários certinhos porque ele está com um tipo de infecção bacteriana multiresistente. O profissional está com essa prescrição médica e por algum motivo ele não administra no horário prescrito, ele pode até não administrar o medicamento, deixar de fazer o medicamento por esquecimento ou por propósito, por algum motivo, e assim acaba prejudicando o tratamento do paciente, ou seja, o paciente não consegue ter uma melhora efetiva no momento que deveria ser, porque acometeu-se que alguns profissionais que estiveram com esse paciente deixaram de realizar o tratamento adequado, então o paciente encontra-se em estadia maior que deveria que está, o normal, e assim entrando numa caracterização de negligência. Aqui eu coloquei também um outro exemplo,
Na negligência, como eu falo, que eu falei, agir desodiosamente por falta de atenção ou cuidado. Um outro exemplo que eu adicionei foi passar um catéter venoso central, isso no caso de um médico, por exemplo, tá? O médico ele passa um catéter venoso central na veia subclávia do paciente e por falta de desatenção, né, ele está fazendo o procedimento, mas não está prestando atenção direito no que está fazendo. Também é um ato de negligência e ocasiona um pneumotórax. Infelizmente, né, esse tipo de situação acontece aí, infelizmente, muito, né, em setores de UTI, principalmente quando o médico ainda é residente, que está começando a fazer plantões aí diretos em UTIs e outras unidades também de emergência e ainda não tem a sua técnica dominada. Então ele vai passar, ele vai fazer o procedimento, mas acomete um outro tipo de problema no paciente. Em vez de ter uma melhora, né, acabou acometendo outro tipo de problema. Então ocasiona um pneumotórax, vai ter que fazer uma drenagem aí de tórax no paciente. A próxima modalidade é a imperícia, né? E o que é imperícia? Para que seja configurada uma imperícia, é necessário constatar a inaptidão, ignorância, falta de qualificação técnica, teórica ou até prática, tá? Ou até na ausência do conhecimento complementar básico, tá? Da profissão. Tem muitos exemplos em cima, né, desse tipo de imperícia, né? Uma modalidade da culpa. O mais comum que nós podemos ver é assim: um enfermeiro que não tem especialização de PIC, que é o passagem de PIC, que é aquele catéter venoso de inserção periférica. O enfermeiro precisa ter uma especialização, uma qualificação prática e teórica e um certificado para dizer que o mesmo ele é habilitado em fazer esse tipo de procedimento. Não é qualquer enfermeiro que faz isso, mas pode acontecer numa situação de um enfermeiro dizer que tem, né, a qualificação técnica e até a prática, um certificado de fazer a inserção de PIC e no paciente realizar a punção, só que o enfermeiro, na verdade, ele não tem nada, ele não sabe nada e ele só diz que tem, ele não comprovou por meio legal isso. Então isso é um ato de imperícia, tá? É um ato aí que pode acontecer em certas situações na enfermagem. Outro exemplo aqui também que coloquei no caso para nós técnicos, que pode acontecer aí bastante, tá? É instalar uma sonda nasointeral sem a capacidade técnica. Nós técnicos de enfermagem aprendemos no curso técnico sobre as sondas, sonda interal, sonda gástrica. Até pode ser que alguns cursos ensinem, né, no laboratório, né, a prática de inserção da sonda, mas na verdade nós não temos amparo legal nem questão legal de inserir, né, esse tipo de sonda. Nós não temos respaldo nenhum, então não é privativo nosso, não é um ato de um técnico de enfermagem, mas infelizmente ainda pode acontecer de ter um profissional de enfermagem por muitos anos ou diz que tem experiência, passar uma sonda, né, principalmente a sonda interal, que nunca foi um procedimento de técnico de enfermagem, a realizá-lo. Então o profissional ele pode cometer um ato de imperícia. Então ele está agindo sem a capacidade técnica. Então aí alguns exemplos do nosso dia a dia para quem ainda tem muitas dúvidas, né, que confunde muito realmente as modalidades. Porque principalmente na área, né, da saúde, esses 3 tipos de modalidade eles são muito diferentes e muito específicos. A gente consegue ter uma noção melhor de quando a gente fala no modo geral, né? Numa negligência geral, numa imperícia geral, em qualquer outro tipo de situação. Então, se você tiver dúvidas relacionadas a esse assunto, pode deixar nos comentários que eu respondo para vocês. Também eu convido a quem não é inscrito a se inscrever no nosso canal e ativar o sininho, porque semanalmente aí tô postando vídeos relacionados aos temas e técnicos aí de enfermagem. Eu fico com vocês por aqui, até mais, pessoal.